Sejam muito bem-vindos a uma excelente noite. Primeira live aqui neste canal. E para mim, é um grande prazer ter como primeiro convidado aqui deste canal, o professor Samuel Merbach, para falarmos sobre o direito financeiro. O foco deste canal são aulas sobre direito tributário, direito financeiro, né, que está atrelado, né, afinal de contas. Nós vamos abordar aqui, pessoal, olha, temas muito bacanas, o conceito do direito tributário, o conceito do direito financeiro, perdão, abordando um pouco ali, claro, do direito tributário, que é onde vai entrar ali as receitas, né, do Estado, né? Afinal de contas, o Estado, a atividade financeira do Estado, ele está atrelada à arrecadação dos tributos. E para a gente, para mim, é um grande prazer recebê-lo aqui, eu, professor. Seja muito bem-vindo e uma excelente noite. Olá, professor Nildo Moraes, muito obrigado. E o seu novo canal, né? Já tem 3 canais aí com bastante sucesso. Um deles aí com mais de 1.000 pessoas. Hoje, professor, o canal do escritório... Parabenizá-lo, né? Hoje, no canal do escritório, cheguei a 2.000 inscritos no canal do escritório. 2.000 inscritos e o outro canal de Reflexão Religião, mais de 1.000 pessoas, né? Então, são canais de sucesso. E com certeza, agora, o seu novo canal, em breve, também terá aí milhares de pessoas, professor Nildo. Assim nós esperamos. Professor, fazendo uma breve introdução, como a primeira vez aqui nesse canal, fala um pouco da sua história, né? Da sua história acadêmica, né? Desde quando começou, e colocar ali, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, como é a vida acadêmica, né? Pelo menos isso aí, uma breve introdução, professor. Sim, a vida acadêmica, vamos falar partindo da graduação, né? O sujeito se formou no ensino médio, ele pode continuar seus estudos no ensino superior, né? Ele tem cursos de bacharelado, que são cursos voltados, né, vamos falar assim, a prática profissional, cursos de licenciatura, que são cursos para a pessoa trabalhar lecionando, né? Acima, né, do curso de graduação, temos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, né? Os cursos lato sensu são cursos de especialização. Então, vamos supor, na área do direito, né? Ele fez especialização em direito tributário, por exemplo, né? Então, ele vai ganhar o título de especialista em direito tributário, e geralmente os cursos de especialização têm em torno de, no mínimo, 360 horas. Né? E, semelhante aos cursos de pós-graduação, tem os MBAs, Master Business Association, né? Os cursos de MBA geralmente são na área de gestão, área financeira, né? E muitos deles a pessoa faz o curso no Brasil e também uma parte, um módulo, alguma coisa no exterior, né? Vamos falar assim, subindo um degrau, nós temos o curso de mestrado, né? O título do sujeito, né, que completa o curso, ele é mestre, né? Então, por exemplo, mestre em Direito, mestre em Filosofia, e assim por diante, né? Os cursos de mestrado têm mais ou menos 3 anos, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. No final do curso, é necessário se fazer uma defesa de uma dissertação, que é composto, né, por uma banca, geralmente, de 3 doutores, né? E também que é interessante no curso de mestrado, que é necessário que se tenha proficiência em pelo menos uma língua estrangeira, né? As línguas mais comuns no Brasil é o inglês, algumas faculdades aceitam o espanhol, outras não, né? O italiano, o alemão e o francês. Então, é necessário também que tenha conhecimento de pelo menos uma língua
estrangeira, né? Vamos supor que a gente está subindo mais um grau, tem os cursos de doutorado, né? Então, claro, a pessoa que completa o curso de doutorado, ela vai ganhar o curso de doutor, né? Então, doutor em Direito, doutor em Filosofia e assim por diante, né? No final do curso de doutorado, você defende uma tese. E o que vai diferenciar uma tese de uma dissertação de mestrado? O que vai diferenciar é que na tese é necessário que você traga alguma inovação. Diferentemente de uma dissertação de mestrado, que você vai dissertar sobre o assunto que você anteriormente escolheu, né? No curso de doutorado, é necessário que se tenha proficiência em 2 línguas estrangeiras. Então, falar assim, uma outra característica, né? Então, doutor, na realidade, quem é doutor? Doutor é aquela pessoa que tem completo o curso de doutorado, né? Então, por exemplo, doutor em Direito, doutor em Filosofia, doutor em Engenharia, em Contábeis e assim por diante, né? E no Brasil também nós temos os cursos de pós-doutorado, né? O que é o pós-doutorado? O pós-doutorado, vamos falar assim, seria mais ou menos uma forma de estágio que você faz em uma faculdade, em uma instituição de ensino superior, em que você complementa, de alguma maneira, aquilo que você estudou, aquilo que você realizou no curso de doutorado. É claro que para você fazer o pós-doutorado, o requisito é que você seja doutor, né? Então, de uma maneira bastante sintetizada, professor Nildo, essa seria a vida acadêmica, né? A partir da graduação, professor Nildo. Então, a importância, né, da gente trabalhar muito com pesquisa, né? Muita leitura, participar, escrever artigos, escrever livros, participar de conferências. Então, tudo isso enriquece a vida acadêmica do sujeito, professor Nildo. Perfeito. Agora, falando sobre o senhor, professor, uma pequeno resumo também da sua vida acadêmica, quando começou, há quanto tempo leciona? Sim, eu leciono há mais ou menos, né, uns 25 anos, né? Comecei em Jundiaí, na Faculdade Padre Anchieta, depois lecionei em várias outras, como a Unip, né? A Faculdade Anhanguera, sou professor na Facamp, né? E nesse mundo eu, vamos falar assim, lecionei muitas matérias de direito, também na área de filosofia, né? Eu sou formado em direito, eu sou formado em história, em filosofia, em língua portuguesa e em pedagogia, né? Especialização eu tenho várias, né? Tanto na área do direito como na área de filosofia, na área de língua portuguesa, na área de história, eu tenho em torno de 11 especializações, né? Eu tenho mestrado em processo civil, mestrado em filosofia e mestrado em direito internacional. Aquilo que se refere a doutorado, eu sou doutor em direito internacional e doutor em filosofia, né? E tenho 2 pós-doutorados, um em psicologia, pela Universidade John Kennedy, e um pós-doutorado em filosofia pela PUC São Paulo, né? Também eu escrevi vários artigos. Alguns livros, né, professor? Sim, de 3 livros, né? Os 3 livros na área de filosofia. Um deles é o Socialismo Liberal na Filosofia de Norberto Bobbio. O outro, Elementos do Materialismo Histórico e Dialético, né? E o outro é a Indústria Cultural como instrumento de alienação e dominação na sociedade do espetáculo, professor Nildo. Perfeito. Então dada breve, essa introdução... Um breve currículo, né? Pois não, pode concluir, professor. Achei que você tinha concluído.
E aí, né, também participei, vamos falar, já fiz palestras no Brasil e também em outros países, né? Uhum. Já fiz abertura de semana jurídica e por aí vai, professor Nildo. Então, de uma Perfeito. maneira Então, bem nada sintetizada, melhor né? do que começar. Nada melhor do que começar a primeira live do canal com alguém com uma bagagem tão extensa aí, né? Primeira live aqui do canal. E muito obrigado aí, professor. Inclusive, o professor tem um canal, Professor Samuel Merbach. Lá é abordado temas da filosofia, história, educação. E participamos lá de lives, né? Também. Quem puder e quiser conhecer um pouco mais, professor Samuel Merbach. Já temos aí pelo menos mais de 50 vídeos lá, né, professor, no Mais de canal? 50 vídeos, né? Tanto na área do direito, quanto da filosofia, da história, Uhum. da pedagogia, né? Que são áreas afins da área de humanas que nós trabalhamos, professor Nildo. Concurso público ali, nós fizemos pelo menos uma ou duas lives sobre respondendo perguntas, né, para a OAB. Tem outras coisas lá também, pessoal. Para vocês que gostam desse tema, tem vídeos muito interessantes lá. Mais uma vez aí, professor Samuel Merbach. E agora, então, vamos entrar no tema dessa live, professor. O direito financeiro. E, como sempre, né, é importante, quando nós vamos falar sobre um tema, de conceituar o que é o direito financeiro, professor. Então, olha só, então, segundo os doutrinadores, o direito financeiro é ramo do direito público que estuda as finanças do Estado em sua estreita relação com a atividade financeira. Logo, é um conjunto de regras e princípios que estuda a atividade financeira do Estado, que é composta pela receita, despesa, orçamento e crédito público, professor Nildo. Olha só a ligação, né, que o direito financeiro tem com as ciências contábeis, né? Aham. A sua formação, tanto em direito quanto em contabilidade, né? Exato. Eu fiz uma MBA, professor, terminei recentemente também, com gestão tributária e empresarial, né? Financeira e empresarial. Nós abordamos pelo menos aí 3 módulos sobre a contabilidade pública, LRF, e também o direito tributário, que são matérias que estão ali no entorno, né? Contabilidade, o direito tributário, direito financeiro, né? E tem as outras acessórias que aí conduzem, né? O direito administrativo, o direito constitucional. Mas o direito financeiro, por ser uma matéria talvez um pouco menor, as pessoas não dão tanta importância para esta disciplina. Assim também o direito tributário é uma das menores matérias, né, do curso de direito. Não dá para se comparar com o direito civil, né, professor? Você começa no segundo, vai até o 10º período, né? O direito penal também, que tem muitas aulas penal, né? Exato. São as maiores disciplinas, né? Pelo menos do curso de direito. O direito civil, ele permeia outros cursos também, inclusive, né, professor, que não sejam ligados à área do direito, mas que buscam ali, por analogia, algumas coisas para resolver algumas questões de outras áreas. Afinal de contas, todas as profissões, ela têm aquelas normas regulamentadoras e são análogas ali, em muitos casos, se busca ali, né, no direito civil, algumas coisas no direito penal também, né? Mas, então, professor, o conceito é o ramo do direito público, né, que estuda as finanças de um Estado. Perfeitamente. Agora, para quem é direcionado, professor, o direito financeiro, existe uma entidade específica, um ente ou vários entes que são atrelados diretamente a esse ramo do direito? Olha só, quando a gente fala em Estado, né, a gente tem a nossa formação republicana tripartite, né, Uhum. em que temos a União, o Estado e o Distrito Federal e também os municípios, né? Então, a atividade financeira do Estado está atrelada, né, a esses entes
federativos, né? Então, por exemplo, professor Nildo, o Estado tem que atender às necessidades da sociedade, né? Então, por exemplo, a parte da saúde, da educação, da segurança, né? E o que seria, então, aquilo que é chamado de necessidade pública ou necessidades públicas, né? Necessidades públicas é tudo aquilo que incumbe o Estado prestar através do poder-dever, em decorrência de uma decisão política, através do orçamento, que é inserida em uma norma jurídica, né? Então, é necessário que haja meios para a manutenção do Estado, ou seja, da atividade financeira do Estado. E o que seria, então, isso que é conhecido como atividade financeira do Estado? É a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas, que se dá por intermédio de 4 fenômenos, quais sejam as receitas públicas, as despesas públicas, o orçamento e crédito público. Professor Nildo. Perfeitamente, professor. E nós vamos, no decorrer aí da live, pessoal, procurar destrinchar, claro, talvez, caso fique alguns assuntos pendentes, vamos fazer nessa live em uma outra etapa. O objetivo não é exaurir absolutamente tudo em uma live, isso seria muita pretensão mesmo, porque é toda uma matéria, quando você vai à faculdade, classes, acho que na nossa turma, o professor Samuel foi meu professor, nós tínhamos no início 100 alunos, né, professor? Começamos com 100 alunos. É impossível para um professor conseguir atender 100 alunos, não tem como. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma live, não é possível também nós exaurirmos tudo, mesmo porque precisaríamos de muita interatividade, responder algumas perguntas, coisas que o conceito geral, ele não traduz as minúcias do que acontece, né? Principalmente se nós pegarmos aqui, ó, dividindo, como o professor falou, a atividade, a receita pública é proveniente de onde? Nós vamos emprestar o ramo do direito tributário. As receitas, o Estado, é imposto ao Estado pela Constituição ou por decisões políticas, que ele, por exemplo, tem ali a tripartite, né? Que ele faça ali o sistema tripartite, mas é uma obrigação da União, por exemplo, universidades federais. É obrigação à saúde. É obrigação do Estado a moradia. Ou seja, como que eles vão conseguir, como que o Estado vai conseguir alcançar esses objetivos? Ele pega esses dois conceitos. As atividades financeiras do Estado, ligadas ao direito tributário, ao direito financeiro, e as receitas. As receitas, elas são provenientes de onde? Do direito financeiro também. Mas, então, através da arrecadação do quê? Tributos. A arrecadação de tributos. E, posteriormente, nós vamos destrinchar, né? Eu já postei algumas aulas aqui sobre o direito tributário, nós vamos colocar lá sobre gêneros, sobre espécie. Por exemplo, o imposto é a mesma coisa que taxa, taxa é a mesma coisa que tarifa. Todos esses conceitos, no decorrer das aulas aqui, o professor Samuel está convidado, mais uma vez, desde já, a abordarmos um pouco, né, professor, sobre o direito tributário, que é algo que a gente gosta bastante de falar, né? Aí entra aqui, pessoal, o Estado ele se vale da arrecadação de tributos para que eles tenham receita suficiente para cumprir essa obrigação. Isso acontece efetivamente? Em muitos casos, é claro que não. Não podemos dizer que o Estado ele é eficiente. Pelo contrário, né? O Estado, muitas vezes, ele é ineficiente. E aí nós temos as despesas públicas, né, professor? Que é exatamente essas despesas para manter transporte, para manter a educação, para manter a saúde. Qual que é o orçamento público? O orçamento é para que isso seja mantido, né? Qual que é o orçamento que se tem? De onde vem esse orçamento? Baseado em quê? Nós vamos falar sobre isso. É claro que de forma um pouco mais sucinta, não temos como exaurir tudo. E o crédito público, professor? Tudo isso em uma live.
Professor, não é uma tarefa fácil, né? Não, não é uma tarefa fácil, mas a gente vai cumprir, né, o nosso Dentro do objetivo, nosso... né? Com certeza. Professor, o direito financeiro ele é um direito autônomo? Olha só, então, segundo a doutrina, né, o direito financeiro possui um sistema próprio de princípios e normas que justifica seu estudo separado do direito tributário, tendo em vista que o direito financeiro estuda a atividade financeira do Estado, a qual se inclui, conforme nós vimos anteriormente, as receitas tributárias, mas não somente elas, né? Ou seja, o direito financeiro é um ramo autônomo, embora ele tenha um objeto próximo, né, do direito tributário, professor Nildo. E geralmente quando toda disciplina ela tem uma fonte de onde você pega as informações. Qual seriam aí as fontes do direito financeiro, mestre? Então, olha só, a ideia de fonte, ela vem do antigo direito romano, né? A fonte, fazendo uma analogia, seria o quê? Onde é o nascedouro de um rio, de um riacho, né? A fonte do direito. O que é a fonte do direito? É onde emanam as normas jurídicas, né? Vamos falar então o seguinte: é o local onde se extrai as normas, né? Em se tratando de direito financeiro, nós temos as fontes do direito financeiro, né? Então, segundo a doutrina, por fontes entende-se o local onde se extrai a forma que o direito financeiro irá se comportar. Dessa maneira, nós temos as fontes materiais, que se refere à expressão dos fatos financeiros, e as fontes formais, como os fatos se exteriorizam, e que se dividem em instrumentos primários e secundários, conforme a gente vai analisar. Então, falando primeiramente das fontes formais, né? Dentro aqui desse tópico das fontes formais, nós temos os instrumentos chamados de primários, né? Quais seriam esses instrumentos primários das fontes formais? Aqui nós temos, então, a lei e os estatutos normativos que têm força de lei. Então, primeiramente, claro, em se tratando de direito público, nós temos a Constituição Federal, né? É na Constituição Federal que nós encontramos, professor Nildo, as diretrizes gerais sobre o direito financeiro. Perfeito. Também, professor Nildo, ainda dentro das fontes formais, nós temos as chamadas leis complementares, né? Então, as leis complementares em direito financeiro tem aquelas que são mais importantes, né? Como, por exemplo, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e também a Lei 4.320/64, que trata de normas gerais do direito financeiro. Pontua-se que a Lei 4.320 é lei ordinária, mas ela foi recepcionada como lei complementar na Constituição Federal de 88. O artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88, em seu inciso 1º, ele estabelece o seguinte: dispor sobre o direito financeiro a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Perfeito. Então, Agora, professor, só assim, para fazer gostaria de fazer só uma diferenciação para quem está claro, tendo contato agora com um assunto um pouco mais denso como esse, né? Mas você buscou algumas informações sobre o direito, e é o melhor direito, tá? Não desprezando os outros. Brincadeira. Qual a diferença entre lei complementar e lei ordinária? Podemos fazer essa distinção? claro, com certeza, né?
A lei complementar, ela existe para ela dar o procedimento prático de algo. Né? Então, por exemplo, você pode ter um dispositivo constitucional, porém, se não existir uma lei complementar, ela não se efetiva na prática. Então, vamos dar um exemplo de direito tributário. A Constituição Federal, por exemplo, determina nela o imposto sobre grandes fortunas, IGF. É dispositivo constitucional, está escrito. Porém, por que então esse imposto nunca foi cobrado? Nunca foi cobrado porque o legislador, até agora, ainda não fez uma lei complementar. Ou seja, para o imposto sobre grandes fortunas se efetivar no mundo jurídico, é necessário que se tenha uma lei complementar que vai estabelecer as diretrizes, normas e outras coisas para que ele venha a se efetivar no mundo jurídico, professor Nilson. E lei ordinária, claro que é chamada lei comum, né? Aquela mais simples, né? Sim, agora, é mais simples. ponto Inclusive, tem diferença, né? Que não vamos entrar nisso hoje, mas, por exemplo, questão de quórum, de procedimento, né? E também nós temos no nosso canal uma live sobre a pirâmide de Kelsen, né? Então, as pessoas que quiserem se aprofundar poderão verificar, né? A pirâmide de Kelsen num dos nossos vídeos, né? Em que a gente explica a hierarquia de normas jurídicas. Então, aqui também é mais uma diferença, né? Entre essas duas espécies normativas, professor Nilton. E só deixando o pessoal bem curioso aí, pessoal, existem alguns tributos que eles só podem ser criados exclusivamente por lei complementar. Impostos compulsórios, qualquer impostos residuais, qualquer contribuição social extra, só por lei complementar. Decreto não pode, lei ordinária não pode, única e exclusivamente por lei complementar. Por isso, se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal, porque nós vamos abordar de forma muito aprofundada. Vamos abordar aqui também sobre todos os tributos federais, os tributos estaduais, os tributos municipais, qual a diferença entre imposto e taxa, muito assunto para nós abordarmos. Mas, professor, foi só uma pequena saída do assunto principal, para que eu achei interessante a gente fazer uma diferenciação e até mesmo para apresentar um conteúdo verdadeiramente diferente e que vai ajudar algumas pessoas aí, né? Concurseiros, estudantes. E nós então, pois não, professor. Assim, entre as leis complementares, né, uma das mais importantes é a Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, professor Nildo. Exato, a LRF muito utilizada na contabilidade e contabilidade pública, inclusive, né? Mas ela permeia aí todo o ordenamento jurídico, financeiro e tributário. Está ligado aí a parte contábil também. Então, a Lei Complementar 101-100, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem como escopo planejamento, equilíbrio e transparência das contas públicas para cumprimento das metas e resultados entre receita e despesa, limites e condições para a renúncia de receita e geração de despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela alcança a administração direta, bem como fundações, autarquias, empresas estatais, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Poder Executivo, professor Nildo. Então, a abrangência dela, conforme nós verificamos, né, é bastante amplo, né? Sim, porque o planejamento, a LDO, por exemplo, ou o plano plurianual, ela tem que ser apresentada com antecedência. E como é que é feito isso para o direito financeiro? Ele é baseado numa arrecadação posterior e numa provisão ou uma previsão de receita. Através do quê? Através de uma majorização
de um tributo. Majorar não é criar um novo tributo, tá? Qual a diferença entre majorar e criar? Quando eu majoro, por exemplo, a alíquota do IPTU do seu município, aí você paga IPTU. Então, e tem outro, isso já chama outro tema o princípio da anterioridade, tem um assunto bastante extenso, por isso se inscreve nos canais aqui, pessoal, para você estar por dentro de tudo isso, que é muito importante aí. Não somente para você, estudante, mas para você conhecer também o seu direito. Então, majorar é aumentar a alíquota, por exemplo. Vou colocar aqui, recentemente houve um aumento no ITCDM, que é o Imposto sobre Transação Causa-Mortes ou de Doações, de 4% para 8%, voltou para 4%. Mas quando existe uma majoração, isso pode ser levado em consideração como uma expectativa de receita futura, uma expectativa do aumento de abertura de empresas, gerando mais empregos, gerando mais rendas, automaticamente criando uma expectativa de receita futura. Então, a LRF alcança todos esses setores, sejam no ramo administrativo, na administração direta e indireta, né? Isso aí já entra aí em um outro assunto muito bacana também, que nos outros canais nós abordamos, aqui nós vamos nos concentrar um pouco mais nesse segmento aqui. Professor, o que seriam aí empresas dependentes, por exemplo, professor? O que seria aí essas empresas dependentes? Claro, associada a todo o tema que nós já abordamos até aqui, né? Às vezes, as empresas dependentes são aquelas que recebem recursos financeiros do ente controlador para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral de capital. Essa não se confunde com empresa controlada, né? Que a maioria do capital votante pertence, direta ou indiretamente, ao ente da federação, professor Nildo. Perfeito. A Lei 4.320, como nós já mencionamos, ela foi recepcionada como uma lei complementar, não como uma lei ordinária. Ela foi recepcionada. Quando é recepcionada é porque ela foi criada anteriormente ou posteriormente da Constituição Federal. Então, ela não é aceita automaticamente, tá, pessoal? Não é. Para que seja recepcionada, ela não pode ferir nenhum dos conceitos da Constituição Federal naquele momento, tá? Então, por isso que a Constituição, ela recepciona algumas leis, algumas normas, mas desde que essas leis e normas não infringem nenhum dos artigos, nenhum dos incisos da Constituição Federal. Agora, existem outras fontes também, professor, como as leis ordinárias, que nós já falamos, as leis delegadas, que nós podemos, dando continuidade, né, ao assunto aí das fontes. E também, claro, se o senhor tinha mais algum assunto aí a abordar. Sim, né? Então, dando continuidade às fontes, dentro das fontes nós temos as leis ordinárias, que também são bastante utilizadas no direito financeiro, né? Como exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né? Também temos as chamadas leis delegadas, conforme aqui o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, não pode haver lei delegada em matéria orçamentária. Dessa maneira, as leis delegadas não são fontes importantes do direito financeiro. E o artigo 88, ele diz o seguinte: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
a matéria reservada à lei complementar, nem à legislação. E o item 3, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, professor Nildo. As leis delegadas, aí mencionadas, né? Leis privativas, lei de competência exclusiva. A lei delegada é quando aquele tema, a Constituição permite que o governo federal ele delegue para o Congresso Nacional, por exemplo, legislar, que é a casa, a fonte, né, das leis, são as casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, mas ele permite que outros entes criem algumas leis. Agora, quando é uma lei de competência privativa, essas leis elas não podem ser delegadas. As leis financeiras, que é esse caso, né, ela não pode ser lei delegada, né? Exato. Delegado quando o parlamento delega ao presidente da República, né, que ele possa fazer uma determinada lei, mas dentro de determinadas conjunturas, né? Perfeito. E também, professor Nildo, nós temos aqui como fonte as medidas provisórias, né? Uhum. Então, aqui é vedada a edição de medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Então, que só pode ser feito através de lei complementar, não é possível a substituição por MP, né? Nem por Portanto, decreto. sendo matéria de direito financeiro reservada à lei complementar, não caberá medida provisória, né, professor? Perfeito, mestre. E agora passamos aí, professor, falamos sobre os elementos primários. Então, podemos dar sequência e falarmos sobre os instrumentos secundários aí, professor. Mas antes, o artigo 167, ele tem um destaque, tem algumas vedações. O que seria essas vedações, professor, do artigo 167? E é claro, mais uma vez, se houver algum assunto aí que o senhor queira mencionar, né? Acho importante. No caso, né, o artigo 163, ele fala o seguinte: lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização das instituições financeiras, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desempenho regional, professor. E, por sua vez, o artigo 67, ele estabelece o seguinte: são vedados, parágrafo 3º, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62, professor Nildo. Perfeito, é aquele imposto de guerra, né? Sim. E quanto aos instrumentos secundários, né? Aqui ele abrange os demais diplomas regradores da conduta humana e não apresentam força vinculante. Esse seria, vamos falar assim, o conceito doutrinário, né? Dentre os instrumentos secundários, nós temos, por exemplo, os decretos. Então, o que diz a doutrina sobre os decretos neste caso, né? Os decretos
baixados pelo Poder Executivo para dar fiel execução às leis. Assim, aplicam-se decretos para a fiel execução das leis em matéria de direito financeiro, não podendo esse inovar ou criar questões que a norma não estabeleceu. Também nós temos as resoluções. E o que seriam as resoluções? Entende-se por resoluções as deliberações tomadas pelo Congresso Nacional ou por uma de suas casas, apartadas das elaborações das leis. O presidente da República não precisa sancioná-las, podendo sua promulgação ser feita pela mesa legislativa que a produzir. Em matéria de direitos financeiros, as resoluções têm grande importância, ainda mais quando se analisa o artigo 52 da Constituição Federal, professor Nildo. E também, ainda dentro dos instrumentos secundários, nós temos os atos normativos, né? O que são atos normativos? São atos que complementam a lei ou decreto, produzido por autoridades administrativas, com o objetivo de tornar aqueles aplicáveis ao caso concreto, professor Nildo. Perfeito. Temos mais duas, né? Administrativas, Sim, administrativas e judiciais. Decisões judiciais, né? Bom, o que seriam, então, as decisões administrativas? Decisões administrativas são aquelas que são tomadas pelo próprio administrador, por óbvio, né? E que podem orientar situações concretas, como, por exemplo, as decisões oriundas do Tribunal de Contas. E, por fim, as chamadas decisões judiciais. Então, se observa que, com o fenômeno da judicialização das políticas públicas, há nas sentenças judiciais uma grande fonte para o direito financeiro, professor Nilton Moraes. Perfeito. Então, esses foram os instrumentos secundários, mas tem um que permeia todo o ordenamento jurídico, professor, que seriam, né, as jurisprudências. O que seriam aí as jurisprudências dentro desse segmento, mestre? Então, olha só, a jurisprudência, o que é? É uma série de atos reiterados sobre o mesmo assunto, né? Então, são decisões, vamos falar, repetidas sobre o mesmo fato, mesmo acontecimento jurídico, né? E algumas considerações sobre a jurisprudência, né? Então, por exemplo, a Lei 141 de 2012 fixou os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. O artigo 11 desta lei estabelece que as constituições dos estados ou as leis orgânicas dos municípios podem fixar valores mais altos do que o previsto na Lei Complementar 141 de 2012, de repasses em prol da saúde. De tal maneira que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse artigo 11 da Lei Complementar 141 de 2012, porque, segundo o artigo 198, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, os percentuais mínimos que os estados, Distrito Federal e municípios são obrigados a aplicar na saúde devem estar previstos em lei complementar federal editada pelo Congresso Nacional, não podendo isso ser delegado para os estados e municípios. Além disso, o Supremo Tribunal Federal afirmou que são inconstitucionais normas da Constituição Federal que prevejam percentuais de aplicação mínima na saúde em patamares diferentes daquele fixado pela Lei Complementar Federal, né? E aqui, então,
você tem uma decisão do Supremo, né? E através de um julgado, da data de 24/4/2019, professor Nildo Moraes. Então, como um exemplo, né? Ilustrativo. Perfeito. Bom, nós nos propusemos a falarmos até este ponto hoje, pessoal, mas vamos falar ainda sobre as fontes materiais. Deixa eu pegar aqui. Vamos falar sobre competência legislativa, União, Estados, Distrito Federal. Vamos falar novamente um pouco sobre jurisprudência, e aí nós vamos entrar nos municípios, nos estados. Vamos falar sobre limitação de recursos, escolhas trágicas, né? Porque alguns administradores verdadeiramente tomam algumas decisões que são bem trágicas, né? E a limitação dos recursos, né? O conceito, funções dos orçamentos públicos, tipos de orçamento público, natureza jurídica do orçamento. E, se eu fosse você, já me inscrevia no canal, já compartilharia essa live em pelo menos uns 5 grupos aí dos seus estudos e convidaria todas as pessoas aí, todos os seus amigos a se inscreverem, compartilharem pelo menos 5 grupos aí de WhatsApp. Isso vai ajudar o canal que está no início aí, acho que esse deve ser o 4º ou 5º vídeo aqui do canal, mas temos muitos assuntos aí para abordarmos e te convido, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, comente, aponte um tema que você gostaria que abordássemos aqui, né? Claro, voltado para, neste canal aqui, para o direito tributário. Agora, no canal do professor Samuel Merbach, lá nós abordamos sobre filosofia, história, direito, sobre a língua portuguesa, né? Damos dicas também para concursos lá. Então, lá o canal ele tem uma temática muito mais abrangente. Então, você pode se inscrever lá, se inscrever aqui, ajudando canais de educação a crescer. Professor, muito obrigado. Eu convido desde já o senhor a fazermos aí posteriormente mais lives e deixo aí as palavras finais aí com o senhor. Obrigado, professor Nildo Moraes, pelo convite. Com certeza a gente vai fazer a parte 2, né, da live de hoje, dando continuidade nos assuntos que você falou anteriormente, né? Uhum. E aproveito o ensejo para convidar todos os amigos que nos assistiram e vão nos assistir para que na próxima semana, né, nos assistam novamente com um assunto voltado aí à área jurídica, professor Nildo. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima, professor. Uma excelente noite. Desde já, um bom restante de semana a todos vocês aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, obrigado.